Finalmente chegamos no mês mais aguardado de 2024 ou até mesmo de 2023, o mês do pivô do Fed. Para quem não sabe o que significa pivô, é uma expressão que o mercado dá para quando o Banco Central está iniciando um ciclo de corte da taxa de juros. E essa é a primeira vez que o Fed cortará o juro desde a pandemia. Isso não é novidade para ninguém. Isso já está precificado na curva de juros, no câmbio, nas moedas, nas bolsas, ativos de risco, não é novidade para ninguém. Mas essa é uma semana muito importante para quem acompanha macro, porque o tamanho desse pivô, se o Fed vai cortar 25, 50 bases, pode depender do relatório de emprego divulgado na sexta. É uma semana cheia de indicadores econômicos e de indicadores econômicos importantes. Mas o que faz nós, investidores, descobrirmos quais indicadores são importantes e quais não são? O próprio mercado nos avisa, porque a nossa função é descobrir quais são as sensibilidades do mercado. Querem um exemplo? Há um ano atrás, há 2 anos atrás, quais eram os dados mais importantes, mais preocupantes que faziam o mercado agitar? Dados de inflação. PPI, CPI, PCE, essa sopa de letrinhas, eram dados que faziam muito preço nos ativos porque queríamos saber na época se a política monetária do Fed era restritiva o suficiente para fazer a inflação voltar para 2. Agora que a inflação está girando em torno de 2,5, 3 e pouco, é quase certo que a inflação vai voltar para 2. E as nossas preocupações mudaram para os dados de emprego. Olha o que aconteceu mês passado na divulgação do último relatório de emprego dos Estados Unidos. Foi o apocalipse now. Então, claramente, o mercado nos mostra, dados de inflação já não fazem mais tanto preço. Sexta-feira foi divulgado o PCE, todo mundo já esqueceu. Dados de emprego são importantes. Então, essa é uma semana relevante para quem começa a acompanhar mercados em setembro, mês de sazonalidade negativa, um mês do pivô do Fed e uma semana com muitos indicadores que podem fazer o preço até o fim do mês. Então fiquem aí e vamos falar sobre isso. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal. A ideia do vídeo é falar sobre o que pode influenciar os ativos de risco em setembro e outubro e falar um pouco sobre a estratégia da minha carteira do canal, porque a carteira do canal fechou o mês de agosto com um ganho modesto de 4,13%, um pouquinho abaixo do mês passado, que era 4,77%, né, em julho. É uma carteira que está performando muito bem no ano de 2024. Aqui não tem day trade, aqui não tem futuros, ações, algumas operações macro, mas de curto prazo, não tem day trade e também um pouquinho de opções, tá? Apenas uma operação de opções em 2024. Carteira que está batendo CDI, Bovespa, IPCA e inclusive o S&P 500. Tá girando perto do S&P. Se eu não me engano, o S&P está subindo no ano 18 ou 19%, tá junto com o S&P 500, tá? A ideia é abordar um pouco daquilo que vai ser relevante para nós investidores em setembro e o que eu pretendo fazer com a minha carteira nos próximos 2 meses. Carteira essa que está disponível para os membros aqui no YouTube e que, obviamente, não é recomendação de investimento. Setembro é um mês de sazonalidade negativa, vocês sabem disso, porque eu falei aqui faz poucos dias, porque dos últimos 10 anos, 7 deles, o S&P caiu em média 2,3%. Eu vou sair aqui da frente porque fica mais fácil de ver. Então, a taxa de ganho do S&P 500, por exemplo, para o mês de setembro é de 30%. Em outras palavras, ele sobe em 30% das vezes, cai em 70% delas. E registrou nos últimos 10 anos uma queda média de 2,3%. Diferentemente de julho, que é um mês muito positivo, e também novembro, um mês muito positivo. Não é o melhor deles em termos de acerto, ganho, mas de retorno é 3,8%. Tudo bem. Isso aqui é apenas uma média, tá? 2,3% é uma média. O melhor mês foi em 2017, um ganho de 1,9%, aconteceu aqui. E o pior foi agora, 2 anos atrás, setembro de 2022, uma queda de 9,3%. Isso aqui ajuda a nos mostrar que, em termos de sazonalidade, o mercado não opera bem nesse mês, mas tudo pode mudar a depender de outros 2 fatores importantes. Pivô do Fed,
que acontece no dia 18 de setembro, e o relatório de empregos que sai sexta-feira dessa semana. Normalmente, quando eu faço aqui vídeos para vocês, semanas antes de uma decisão importante de política monetária nos Estados Unidos, eu venho aqui para dizer o seguinte: parem com essa história de querer prever o que o Fed vai fazer daqui 2, 3 semanas, se nesse meio tempo importantes dados macroeconômicos serão divulgados. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. A curva de juros está prevendo um corte de 25, mas que pode aumentar ou diminuir a depender dos dados. E o próprio Fed já nos disse que eles estão interpretando os dados. A decisão deles vai acontecer depois que tudo isso for divulgado. Diferentemente dessas outras vezes, dessa vez é diferente, porque o pivô já foi confirmado. O pivô vai acontecer no dia 18/9, porque na reunião em Jackson Hole, Jerome Powell disse: "The time has come." Chegou a hora de afrouxar a taxa de juros, a política monetária. Então o pivô está confirmado. Isso não é novidade para ninguém. Isso não é surpresa para ninguém. Isso já está precificado no mercado. Então não esperem grandes animações até o dia 18, ou principalmente depois do dia 18, porque essa informação ela já é sabida. Essa informação não é novidade para ninguém. O que faz o mercado reagir de maneira muito intensa, seja para cima ou para baixo, são as novidades. O Fed não cortar no dia 18 seria uma grande novidade. O mercado não gostaria disso, não. Mas isso não vai acontecer. O Fed vai cortar. A questão é, existem dados até o dia 18 que podem influenciar essa decisão, podem fazer o Fed cortar ainda mais, inclusive. Embora o mercado hoje esteja prevendo, estimando um corte de 25 bases para setembro, 69% de probabilidade, segundo a CME, isso pode mudar a depender do próximo relatório de emprego dos Estados Unidos. Por isso eu tracei aqui 3 possíveis cenários para o relatório de sexta-feira, que não é tão simples de resumir quanto eu fiz aqui, porque o relatório é composto por payroll, taxa de participação, taxa de desemprego, ganho médio por hora trabalhada. Nós faremos ao vivo o acompanhamento desse dado. O que importa é a composição do relatório, não só payroll em si. Mas eu tentei resumir aqui de uma maneira didática, tá? Eu pontuo 3 cenários. O primeiro deles, payroll estável. A expectativa do mercado é 160 mil vagas de emprego. 164. Esqueci de mostrar aqui para vocês. 164 mil. Essa aqui é a agenda da semana. Tem JOLTS na quarta, tem PMI SM industrial na terça, que também ajudou a gerar todo aquele mau humor no mercado mês passado. Tem ADP, pedidos iniciais, custo unitário da mão de obra, produtividade, PMI SM de serviços. Para tudo aí chegarmos no fim, relatório de empregos na sexta. Farei live na terça, na quarta, para membros na quinta e aberto na sexta. Expectativa 164 mil, com o desemprego voltando para 4,2, que já desaciona a regra da SEM, inclusive, tá? Acho que desaciona, teria que ver novamente. Primeiro cenário, payroll estável em torno de 160 mil, 150, 170, mostra que a economia está estável e que o Fed cortará apenas 25 basis points. Ué, como assim o Fed vai cortar 25? Isso já está na curva, isso já está precificado. Independente do número que venha, o Fed disse, nós vamos cortar a taxa de juros. Pelo menos 25 basis é certo. Um payroll estável significa que a economia está estável, o mercado de trabalho também está estável. Para mim é um cenário de ativos de risco, eles sobem, reagem positivamente. O pessoal já vai esquecer o último relatório de empregos que foi pior, que foi ruim. Então, a vida é bela, vamos comprar aí bolsa. É assim que o mercado vai reagir, na minha opinião. O segundo cenário, para mim o pior de todos, é um cenário de payroll fraco, poucas contratações, na casa de 100 mil, abaixo de 100 mil, quem sabe negativo. Acho que ainda não, mas quem sabe negativo. Número fraco, próximo de 100 mil. Até porque 100 mil seria um dos dados mais fracos desde a pandemia. Se eu não me engano, esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo, foi 108 mil. Algo próximo de 100k, abaixo de 100k, não é legal. O mercado não vai gostar. Especialmente se a taxa de desemprego aumentasse para 4,3. Já está em 4,3. Se ela ficasse em 4,3 também é uma notícia um pouco ruim.
4,4 é pior ainda. Cenário onde o mercado falaria, economia fraca, recessiva, o Fed vai cortar 50 bases. Automaticamente, essa mudança de percepção, ela não envolve apenas o aumento do corte, mas uma percepção negativa do mercado em relação à saúde da economia americana. Não vou dizer na prática, na teoria, cortar 50 bases é melhor que 25, correto? Quando o Banco Central corta mais, ao invés de cortar menos, os ativos de risco deveriam subir mais. O problema é que tudo depende da reação do mercado em cima do motivo do corte da taxa. Eu fiz um vídeo falando sobre pivô recentemente. O que importa para saber se os mercados vão subir ou vão cair a partir do momento que o Fed corta a taxa de juros é o motivo do corte. O Fed está cortando porque a inflação está voltando para a meta, ou ele está cortando porque a economia está desacelerando muito rapidamente e ele precisa agir. Nesse caso aqui, esse é um pivô ruim. O Fed está cortando 50 porque ele precisa acelerar o passo, porque ele está atrasado. A economia está desacelerando antes do Fed afrouxar a política monetária. Repare, eu coloquei aqui 50 ao invés de 25. Na teoria, deveria ser melhor para os mercados do que um corte de 25. Mas o que mudou foi o motivo. Aqui a economia está desacelerando lentamente e a inflação voltando para a meta. Aqui a economia está mostrando preocupações. Aqui é o cenário de busca por proteção, os yields dos treasuries derretem, o pessoal compra os treasuries, provavelmente ouro em alta, dólar é um pouco difícil de falar porque se o mercado entra em pânico, normalmente o DXY sobe. O pessoal compra dólar para se proteger, não quer ficar comprando em moeda ruim. É um pouco mais complexo para falar, tá? Aqui ativos de risco eles caem, bolsa cai, Russell derrete, como foi mês passado. Não é o cenário que eu gostaria de ver. O terceiro cenário, vai que o payroll surpreenda para cima, 200 mil, 250 mil, desemprego volta para 4,1. Há uns meses atrás, esse tipo de dado faria o mercado corrigir porque o Fed não vai cortar a taxa de juros. Mentira, vai cortar sim. Isso já está certo. Na minha opinião, esse cenário seria o mais positivo de todos, porque é um cenário que a gente chama de Goldilocks. É o cenário perfeito. Economia contratando muita gente, desemprego estável, perto de 4%, inflação voltando para a meta e o Fed cortando a taxa de juros. Esse é o famoso Goldilocks. Acho que seria um pouquinho ruim para os ativos que são muito sensíveis ao juro. Pega ali alguns setores do S&P 500, small caps, porque o Fed vai cortar sim em setembro, mas não vai cortar tanto nos próximos meses. Lembrando que o mercado hoje está precificando 100 basis points de cortes até o final do ano. Só tem mais 13 reuniões. Se ele cortasse 25 nas 13 reuniões que faltam para encerrar 2024, isso dá 75. E cadê os outros 25 para totalizar 100 bases de precificação? Em algum desses pivôs, desses cortes, o mercado está dizendo que o Fed vai cortar 50. Alguém está certo, alguém está errado. Nesse caso aqui, isso ia gerar um otimismo muito grande, na minha opinião. Sobe no boato e cai no fato, até o pivô do Fed. Meu Deus, a economia está situação perfeita, está contratando, o Fed está cortando o juro, sobe no boato e quem sabe cai no fato. Isso porque depois do pivô do Fed, o mercado vai voltar a falar sobre o quê? Eleições. Quer dizer, voltar a falar não, ele vai começar a falar sobre eleições, porque hoje está falando muito pouco. Hoje os ativos de risco não estão quase falando em eleição. Então, eleição é algo que, historicamente falando, não é muito positivo, não, para os retornos do mercado americano, gera toda aquela instabilidade, um candidato fala isso, o outro fala aquilo. Os retornos de setembro já são ruins pela sazonalidade. Eu aproveitaria essa euforia toda no sobe, no boato, cai no fato, para ganhar dinheiro e realizar alguma coisa e aumentar meu caixa. Eu estou otimista com novembro e dezembro, o rally de final de ano, o rally de Natal. Depois do primeiro corte do Fed, já falando no segundo corte em dezembro, eu acho que não corta em novembro, tá? Corta de novo em dezembro. E pós-eleições, rally de Natal, ho, mercado eufórico, tá? Hoje, a curva de juros americana, ela amanheceu quase desinvertida. Cadê aqui? Curva de juros. 0,004.
Esse aqui é o gráfico. Sai daqui da frente. Esse aqui é o gráfico da inversão da curva de juros americana. Até deixei um alarmezinho aqui nessa barrinha que está numa posição 0, porque eu quero saber quando isso acontecer. A curva desinverteu por alguns segundos aqui no dia 6, 5 de agosto, quando deu lá o apocalipse japonês. Cadê? Aqui, ó. Dia 5, né? Dia 5. Foi depois da divulgação do payroll no dia 2 de agosto, sexta-feira. Saiu o relatório aqui, o mercado reagiu muito mal, a curva desinverteu por alguns segundos, depois voltou à normalidade. Pois hoje ela amanheceu ali no 0,004. Todo mundo esperando o relatório de empregos. Até porque hoje é feriado nos Estados Unidos, não tem nem negociação aqui nos Treasuries. Então vai ficar assim até os próximos dias. Todo mundo esperando o relatório de empregos. Quem acompanhar o mercado hoje, olha, parabéns, você realmente é viciado, cracudo no mercado, porque não tem o que fazer hoje. Hoje é feriado e está todo mundo esperando o payroll. Existe uma importante relação entre a desinversão da curva, que é essa área em laranja, e os indicadores de mercado de trabalho dos Estados Unidos. No início do ano, quando o mercado falava que o Fed cortaria a taxa 7 vezes em 2024, são 8 reuniões do Fed por ano. O mercado achava que ia cortar em 7, ou seja, em quase todas elas. Eu dizia para os membros, o mercado está errado. O mercado está errado. O mercado está errado. Porque normalmente, para o Fed cortar tanto assim, onde a curva de juros quase desinverte, isso normalmente acontece quando a economia está em recessão, entrando em recessão. E para isso acontecer, os dados do mercado de trabalho teriam que estar muito ruins, e não era o caso. Existia aqui esse gap entre a desinversão da curva e os dados de pedidos iniciais, por exemplo. Então, em azul, pedidos iniciais. Está vendo que ele sobe junto com a desinversão da curva e cai junto com a inversão da curva? Uma coisa quase que acompanha a outra, tá vendo? Exceto em 2024. Então, no início do ano, eu falava, o mercado está errado, isso não está certo. Muita euforia no rally de Natal do ano passado. Então, vamos ver quem vai ganhar esse cabo de guerra. Quem ganhou foram os indicadores de atividade e de mercado de trabalho. Pois o mercado está precificando agora o corte, a desinversão da curva, mas os indicadores de, aqui no caso, pedidos iniciais, continua bem, tranquilo, na faixa de 230 mil, 230, 240. Diria que esse é o tal do soft landing acontecendo em tempo real, a não ser que os próximos dados eles mudem abruptamente. Mas essa aqui é uma informação que, na minha opinião, é muito benéfica, muito positiva para os ativos de risco, ok? O mercado está, sim, precificando o soft landing. Bom, depois de todas essas informações aqui, eu acho que novembro e dezembro serão meses muito positivos para ativos de risco. Como até lá tanta coisa vai acontecer, tem um relatório essa semana, outros indicadores, pivô do Fed, eleições. Eu não vou tentar fazer muitas previsões em cima de tudo isso, porque realmente é muito complexo. Não é só avaliar o que aconteceu com o mercado há 4 anos atrás na eleição americana. Não é só isso. Além disso, tem o pivô do Fed, tem os indicadores, tem a sazonalidade, tem muita coisa envolvida agora. Qual é a minha estratégia? Recompor o que eu chamo de caixa de oportunidades, que é um caixinha dentro da minha carteira, onde eu deixo ali o dinheiro alocado em algo que me renda centavos por dia, alguns reais por dia, mas que rende alguma coisa, alta liquidez e baixo risco. Eu gosto de algumas aplicações no Brasil, Tesouro Selic, está rendendo 0,80 e tantos por mês, mas que eu não pretendo deixar o dinheiro parado ali por muito tempo, eu quero recomprar ativos de risco, especialmente antecipando aí o que eu acho que será um excelente rally de Natal. Um rally de Natal que acredito que possa dar para ganhar muito dinheiro, mas tem que cuidar com a euforia do mercado. Por que eu espero um rally de Natal tão forte assim? O Fed já vai ter cortado em setembro, vai cortar em dezembro também, tem a sazonalidade positiva para o fim do ano e é depois das eleições. É isso. Eu não pretendo reinvestir os dividendos tanto de setembro quanto de outubro. Eu quero aportar o máximo possível, então é pão com ovo de noite, não tem janta fora, não tem nada disso, não tem regalia.
aporte o máximo possível, trabalhe o máximo possível. A gente fala tanto aqui sobre investimentos e dinheiro e carteira e rentabilidade, mas para poder investir eu preciso poupar, e para poupar eu tenho que trabalhar. Então as pessoas estão subestimando muito a função, a importância do trabalho. Cara, trabalhar, render o máximo possível, aportar o máximo possível, poupar o máximo possível para poder investir e aproveitar aí movimentos do mercado. Então a minha ideia até o final de outubro, tá? Dependendo de como for a reação do mercado, é aportar o máximo possível e recompor o meu caixa de oportunidades. Igor, o mercado ele cai depois do pivô do Fed. Aproveito para comprar ativos. O mercado cai antes das eleições, ali em outubro para novembro. Compro ativos de risco. Para aproveitar, quem sabe, um excelente rally de Natal até o final do ano. Eu vou repor caixa enquanto o mercado estiver em alta ou estável. Eu vou gastar, vou torrar esse caixa comprando ativos de risco, caso ele derreta, caso ele caia, caso ele corrija nos próximos 2 a 2 meses e meio, certo? Obrigado e até mais.